aqui no auditório. A primeira palestra será ministrada pelo doutor Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga, e a segunda palestra da manhã será do Joel Rocha, técnico do Sporting Clube de Braga. Uma informação adicional para nós iniciarmos os trabalhos da manhã é que, ao final da palestra do treinador Joel Rocha, ele fará uma sessão de autógrafos aqui no palco. Ele tem 12 exemplares do livro. Aqueles que, porventura, quiserem adquirir, procurem o nosso pessoal de apoio, a professora Alessandra, que estará aqui no auditório, tá bom? Então, são apenas 12 exemplares que o Joel trouxe para cá, tá bom? Um ótimo dia a todos. Na parte da tarde, nós teremos também outras atividades aqui no auditório, até às 16 horas, e às 16 horas nós vamos nos dirigir para o ginásio 1, a pista 1. Na pista 1 nós teremos o Wilson Saboia, o técnico da seleção principal feminina, seleção brasileira, e após isso nós teremos uma clínica teórico-prática com o técnico do Cruzeiro Esporte Clube, o Paulinho Cardoso. E aí nós encerramos as atividades hoje, lá por volta de 19 horas, tá ok? Além disso, esse evento está estruturado com a competição esportiva, onde nós temos 1.500 atletas participando dessa competição. Então, convidamos todos vocês para, após isso, assistirem os jogos que estão sendo realizados lá. Então, nós teremos das categorias sub-20 e da categoria adulto na parte da noite, ok? Convido, nesse momento, o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e uma referência internacional no direito. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício. Muito obrigado, Sérgio. Não aconteceu. Até às 10 da manhã. Então, muito bem. Está ótimo. Boa apresentação. Obrigado. Ao final eu faço Está muito bem. Está ótimo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Uma alegria e uma honra muito grande poder estar aqui hoje, nesse terceiro Congresso Internacional sobre Futsal. E a minha ideia aqui é trazer um panorama de uma forma muito leve, muito tranquila. Não é, evidentemente, uma palestra aqui voltada para juristas, mas eu quero trazer aqui o ponto de vista do judiciário, da advocacia, em relação ao desporto e principalmente em relação ao futsal. Eu não poderia deixar aqui de agradecer inicialmente ao professor Sérgio Adriano, que mais uma vez me honra com esse convite e que para mim é algo que já está ali no meu calendário, na minha agenda, que eu faço questão sempre, de qualquer jeito, poder estar presente e poder participar, porque é uma oportunidade incrível. É um evento interdisciplinar, multidisciplinar, que traz aqui a experiência prática, não é mesmo? Mas principalmente a experiência teórica. Vocês que estão aqui têm a oportunidade de ter contato com professores da Espanha, de Portugal, de todo o Brasil, de todos os países aqui listados, e isso é de uma riqueza ímpar. Eu já dei mais centenas de palestras, Brasil e mundo afora, no exterior, e posso dizer que o IC Futsal é algo diferenciado. Primeiro, em relação aos participantes. Segundo, em relação a esse formato. Então, Sérgio e Alessandra, parabéns, porque vocês fazem a diferença. E a gente sabe quando algo é feito com amor e com paixão, né? Já dizia Fernando Pessoa, o que é um homem sem paixão, senão um cadáver que procria. Então, a gente sabe aqui que a paixão é o diferencial. E fazer algo motivado, né, com propósito, os frutos, eles vêm. Então, é por isso que eu fiz questão, abri mão de tudo. Eu vou estar no Brasil de volta no final do mês, mas fiz questão. Cheguei ontem à noite, já estou voltando hoje, via Fortaleza, mas fiz questão de estar aqui, de poder compartilhar um pouco,
mas também aprender. Eu sei que, infelizmente, para mim, eu vou ficar pouco tempo aqui no convívio de vocês, mas certamente esse pouco tempo já será ali um momento de grande aprendizado, como foi ontem mesmo, ouvindo ali a experiência de cada um dos homenageados de forma sucinta, objetiva, clara, que colocaram ali, né, um pouco da experiência de cada um, e para mim já foi algo construtivo, algo que eu já vou levar e agregar de alguma forma na minha carreira. Então, reitero, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje com todos vocês, e quero então fazer algo aqui de uma forma bem leve, de uma forma tranquila. Queria até fazer de uma forma mais descontraída, mas às vezes, enfim, eu acabo sendo mais sério mesmo. Talvez o que eu possa dizer para descontrair é que eu sempre adorei o desporto, sempre, mas sempre fui um grande pereba na minha vida, né? Para o futebol, para o futsal, tanto é que, não conseguindo muita coisa no futebol, no futsal, fui para o basquete, mas os meus amigos começaram a crescer, eu jogava de ala, meus amigos começaram a crescer, aí eu fui ser ali armador, treinava cesta ali de 3 pontos, para tentar ali ser um diferencial, mas infelizmente o desporto ali, faço ali de forma recreativa, então uma forma de compensar essa frustração de não ter seguido ali, né, de forma mais a sério, o desporto, foi ter entrado no direito desportivo. Foi uma oportunidade que a advocacia me deu, né? Eu faço, para mim, o direito é uma grande paixão. Eu exerço a minha atividade, a minha profissão com grande paixão, e consegui unir 2 paixões, que foi o direito e o desporto. Então, há mais ou menos ali 23 anos, eu sou advogado há 25 anos, mas em 2002 fui apresentado ao direito desportivo. E o direito desportivo ainda é algo ali que é muito novo, é muito recente. E ontem eu falei brevemente ali, direito e desporto andam juntos. A partir do momento que você tem a observância de regras, você tem ali o desporto. Do contrário, é só um jogo. E isso já dizia o filósofo Johann Huizinga, que dizia que até os animais, até o próprio cachorro, brincando um com o outro, ali de correr, pegando o rabo um do outro, ele faz o jogo. Mas qual é o diferencial? O ser humano tem o diferencial que é justamente o raciocínio, a razão e estabelecer as regras. E a partir do momento que as regras são estabelecidas, é que aí sim você tem o desporto. E é por isso que o direito e o desporto, portanto, eles andam juntos. E falando aqui, mais especificamente, sobre o futsal, né? Claro, vocês sabem muito mais do que eu que existe essa discussão. O futsal nasceu onde? Foi no Brasil, foi no Uruguai, existe ali, os uruguaios, tem vários amigos uruguaios que afirmam ali expressamente que o futsal, a origem dele é no Uruguai, mas a gente sabe que é onde se desenvolveu, que existe essa discussão, né, que no Brasil era onde o futsal era mesmo praticado, em locais ali que você não tinha muito espaço, então o futsal começa a ter essa origem ainda no início do século XX. Agora, independentemente dessa questão, tudo bem, não vou entrar nessa celeuma aqui, para mim, nasceu no Brasil mesmo, mas sem entrar nessa celeuma, independentemente aonde quer que tenha surgido o futsal, algo é fundamental. Eu gostaria de trazer esse ponto logo de início. É a necessidade de proteção dessa prática desportiva, de proteção do futsal. Por quê? Nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 217, que é um artigo dos mais importantes, porque ele fala primeiro sobre a autonomia desportiva, a autonomia das entidades desportivas, tanto as entidades de prática desportiva quanto de administração do desporto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado não pode intervir no funcionamento dessas entidades. O governo, por exemplo, ele não pode dizer ali, olha, o futsal agora vai ser jogado com 7 atletas de cada lado. Isso não pode ser uma interferência. A Constituição brasileira, ela não permite. É a entidade desportiva
que detém ali o know-how e que detém a autonomia para estabelecer essas regras. E isso é a nossa Constituição que assegura. Portanto, se algum dia houver alguma tentativa de interferência, a Constituição pode ser acionada, inclusive diretamente no Supremo Tribunal Federal, porque essa autonomia está preservada. Mas esse artigo 217, ele não para por aí. Ele contém também outras previsões. Ele determina a necessidade e obrigatoriedade de observância de incentivos estatais que devem ser direcionados a práticas desportivas efetivamente incorporadas aos hábitos e costumes do país, e não apenas aos esportes de invenção brasileira. Esse artigo, então, ele é espetacular. O próprio futebol, por exemplo, né, que nasceu ali, a origem, claro, desde a China já se praticava, mas que colocamos aqui a origem como a Inglaterra. O futebol se desenvolveu no Brasil de uma forma ali magistral. Então, assim como acontece com o futebol, o futsal, mais ainda, porque aqui temos elementos concretos para defender que é de criação brasileira, mas mesmo que assim não fosse, aqui se desenvolveu de uma forma exemplar. Portanto, é dever do poder público destinar os incentivos que sejam necessários. Muitos devem estar me perguntando agora, poxa, mas por que isso não acontece da forma como deveria ser? Deveria ser. Deveria ser, e inclusive há medidas judiciais que podem ser provocadas nesse sentido, a fim de que a Constituição seja cumprida. E o fato de você ter incentivos estatais, isso não quer dizer que vá haver intervenção, porque é esse mesmo artigo 217 que preserva a autonomia das entidades. E a autonomia ali é no sentido mais amplo. Vou até dar um exemplo recente já tem 5 anos, mais ou menos, mas que o Supremo Tribunal Federal julgou. Teve uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 13.015, de 2015, que ela estabelecia isso para o futebol, era específico ali, mas estabelecia que o clube, ele, para poder participar da competição, ele deveria comprovar a regularidade do pagamento do Fundo de Garantia e do INSS. Ou seja, uma lei ali com uma finalidade nobre, né, que é você garantir o mínimo, né, o básico, que é o cumprimento do dever do clube, que é assegurar ali os direitos trabalhistas dos atletas, e agora, que deve ser assegurado ali pelo próprio cumprimento da própria legislação trabalhista, mas a partir do momento que veio o Estado e promulga uma lei que diz como vai ser ali o critério de participação do clube, ou seja, uma condicionante para o clube participar, esse artigo foi declarado inconstitucional, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque isso é uma interferência. Quem vai dizer, quem vai jogar, é a entidade de administração do desporto, ou seja, é a Liga, é a Confederação, e ela está ali representando a vontade dos clubes. Então, é através dos arbitrais e tudo, que essas decisões serão decididas. Então, os clubes, em comum acordo, podem deliberar dessa forma, estabelecer condicionantes para a participação em campeonato. E isso vai ser observado ali pela federação ou confederação quando for editar ali o regulamento daquela competição. Mas o Estado não pode intervir. E nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, ele cita o artigo 217 da Constituição Federal. Portanto, da mesma forma que se assegura a autonomia das entidades esportivas, dos dirigentes esportivos, né, e de todas as entidades, da mesma forma você tem ali o dever do poder público de prestar os devidos incentivos. Por quê? Trata-se de atividade que é desenvolvida, né, e incorporada aos hábitos
do Brasil. Temos, então, um artigo específico para isso. E o futsal, ele tem que quebrar lanças, né, quebrar barreiras e obstáculos, eu diria quase que matar um leão por dia, para poder se reafirmar, assegurar ali a sua autoridade e a sua importância. E a gente tem visto ali que é um caminho, né, que passa por uma evolução. Tem uma evolução e tem resultado. A visibilidade televisiva, por exemplo, é uma forma muito importante de você poder propagar, não é mesmo, essa prática desportiva por todo o Brasil. Então, é uma forma de você chegar nas pessoas que, às vezes, não têm ali interesse ou tem até um interesse ali que está adormecido, e a partir do momento que você tem essa propagação, né, dessas competições, dessas imagens, desses torneios, isso é uma forma, sem dúvida nenhuma, não só de dar visibilidade, mas de você provocar o interesse nas pessoas. E eu recebi essa notícia que o canal Gold adquiriu 100% dos direitos de transmissão. E isso é algo que é uma novidade até na própria legislação desportiva brasileira. Isso falando até de todas as modalidades. A legislação desportiva brasileira passa por um processo evolutivo muito grande. E, em relação a essa questão da transmissão, a gente não fala somente daquela transmissão convencional que a minha geração estava acostumada, que é passar, né, na televisão, aqueles jogos ali de domingo. Hoje não, hoje você tem o streaming, né, que as pessoas estão muito mais engajadas com esse streaming, que assistem ali até na hora que bem entendem. Agora, isso faz parte, toda essa negociação está dentro dos direitos televisivos. E essa é uma novidade ali inserida na nova Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597, de 2023. Portanto, é uma lei que é nova. A última vez que eu falei nesse evento aqui, você não tinha ali uma lei específica que falasse ali sobre direitos de transmissão. Agora, isso mudou. E isso mudou por quê? A nossa lei desportiva fala que pertence às organizações desportivas mandantes o direito de comercializar a transmissão. Está no artigo 160, se alguém tiver interesse em ver a Lei Geral do Esporte, isso está nesse artigo 160. E a lei não fala somente do futebol. Essa é uma lei geral do esporte. Eu até critico, para mim, é do desporto, para a gente poder manter a nossa nomenclatura portuguesa, né, que a origem, a Constituição fala em desporto e não esporte. Mas é a mesma coisa, enfim, não vamos perder tempo com discussões dessa filigrana, porque temos assuntos até muito mais relevantes aqui para serem tratados e discutidos. Mas essa é uma novidade e que está prevista, então, para toda modalidade desportiva, né? Tivemos até uma medida provisória ali em 2021 que falava da lei do mandante sobre a questão da transmissão, mas essa lei de 2023, ela vem ali de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva e falando dos direitos de transmissão na sua totalidade, direito de transmissão na forma general, ou seja, forma geral, você abarcando ali a possibilidade também do streaming e qualquer outro meio de propagação dessa imagem. Portanto, não é só a televisão em si. Então, todo meio ali de divulgação. E é importante, a partir do momento que pertence, então, ao mandante, né, ou seja, é o clube mandante que vai ter essa prerrogativa, então, quer dizer que é o clube que vai dizer que vai ter essa autonomia ali exclusiva? Não, até para evitar brigas ali que fossem infindáveis e que pudessem até inviabilizar essa transmissão, a própria lei assegurou que pode haver uma cessão desse direito. Então, os clubes, que é o que geralmente acontece, os clubes se reúnem e, mediante ali concessões, ou seja, é um contrato que vai haver estipulação de pagamento, claro que vai haver algum tipo de cota diferenciada, porque há clubes que têm ali uma visibilidade maior,
então acabam tendo um percentual. Tudo isso vai ser discutido, esses detalhes vão ser discutidos em contrato. Então, quando o legislador fala que pode haver uma cessão desse direito, né, e aí seja para as ligas, para as federações, isso vai ser mediante um contrato de natureza civil, onde tudo isso vai estar estipulado. Agora, isso é um avanço, porque a lei dá o caminho ali mínimo para que você possa, então, fazer uma divulgação, fazer uma transmissão, comercializar esses direitos de forma profissional, ou seja, com quem entende. E aí você tem discussões também, que é, por exemplo, horário de transmissão dessas partidas. Isso tudo influencia. No próprio futebol, havia uma discussão antiga que a Globo, né, quando detinha ali a transmissão do Campeonato Brasileiro, aqueles jogos de quarta-feira que começavam depois da novela, quase 10 da noite, aquilo provocava uma discussão muito grande, porque os atletas buscavam, alguns deles buscavam direito ali ao adicional noturno, porque a lei trabalhista diz que, após as 22 horas, você tem direito ao adicional noturno, a hora é reduzida. E a justiça ficava na dúvida, porque a defesa dos clubes, olha, eu não tenho nenhuma interferência nisso. Esse jogo só é quarta-feira, esse horário, por uma questão comercial. Então, ficava ali naquela questão, naquela dúvida. Agora você tem, então, a possibilidade de colocar tudo isso no contrato e evitar discussões judiciais nesse sentido. Não que isso vá impedir discussão judicial, né? Discussão sempre vai ter, mas você tem pelo menos ali um norte, uma referência em relação a essa questão. E é importante dizer que no Brasil nós temos uma situação atípica, Joel. Lá em Portugal isso não acontece. Em Portugal você tem uma lei desportiva única. Aqui no Brasil não, nós temos algo completamente sui generis. Nós temos duas leis que convivem de forma desarmônica, mas com a mesma previsão. Nós temos a Lei Pelé, que é de 1998, e a Lei Geral do Esporte, de 2023. A Lei Geral do Esporte era para ter revogado a Lei Pelé. Inclusive, tinha um artigo nesse sentido. Mas houve ali um veto presidencial dizendo que não era para revogar a Lei Pelé. Então, nós, advogados, operadores ali do direito, profissionais do direito, temos agora um desafio ainda maior, que é fazer essa interpretação. Até mesmo para saber ali o que aplica, o que não se aplica. Vai ser a lei mais moderna. As duas são leis específicas que tratam do desporto. Agora, essa questão da transmissão, essa daqui não tem dúvida, porque é uma novidade que a Lei Pelé não tratava com essas nuances. A Lei Pelé falava ali do direito de arena, né, que era ali uma prerrogativa do clube, não falava nem de clube mandante. Então, você não tem um conflito nesse sentido, porque a previsão está nessa Lei Geral do Esporte. Mas essa questão do televisionamento, né, que hoje em dia televisionamento também uma palavra seja até arcaica, mas a transmissão dessas partidas é algo essencial e fundamental, não só para a consolidação dessa prática desportiva, mas também para chamar o interesse de toda a população, chamar o interesse dos jovens. Porque você vê, existe uma pesquisa recente, o jovem, uma partida de futebol de 90 minutos, o jovem não assiste mais a partida toda. Ele vai ficar ali, ou zapeando, fazendo outras coisas, outras atividades. O futsal ele tem uma diferença, ele é muito mais dinâmico, né? É muito mais dinâmico do que uma partida de futebol em si. Então, existem ali, não é querer fazer uma análise comparativa, mas é extrair ali o que tem de diferente e o que tem, o poder que tem para você atrair, né, um público consumidor, um público que vai torcer, não é mesmo? E que vai ali consumir produtos. E isso é um círculo virtuoso, porque afeta a todos, né? É bom para o atleta, é bom para os clubes, é bom para os treinadores, enfim. A roda gira ali de forma virtuosa. Outra questão que me chamou muito a atenção em relação ao futsal, aqui no Brasil, diz respeito à integridade desportiva, que é algo que hoje não pode estar dissociada de qualquer clube, de qualquer atleta, que é a questão
relacionada à integridade desportiva, e aí envolvendo todas as formas de integridade, até mesmo o compliance com os quais os clubes devem ali estar atentos, as próprias ligas, porque acaba sendo algo ali que você não tem como se afastar, porque é uma exigência do patrocinador, é uma exigência das entidades internacionais que tratam da matéria, que tratam do tema, e é algo que tem uma relevância muito grande. Foi muito importante o fato da Liga ter aderido à ABRADI, Associação Brasileira de Integridade Desportiva, porque é uma forma que você tem ali de proporcionar, né, uma divulgação e uma propagação ali das boas maneiras, não é mesmo, de normas, regulamentos, de observâncias que muitas das vezes os atletas não têm nem conhecimento. Eu tive agora um caso recente de um atleta de 17 anos, promissor do interior da Bahia, já estava ali no Sub-17 do Bahia e foi pego no doping. E pego no doping, assim, não tem nem contraprova, não tem nem, era confesso mesmo, ou seja, praticou aquilo com a intenção mesmo de aumentar o seu rendimento, e o Tribunal Antidopagem, né, a JAD, Tribunal Arbitral Antidopagem aqui brasileiro, está propondo um acordo ali de suspensão de 3 anos para esse atleta. Então, você vê, uma suspensão de 3 anos para um menino de 17 anos é você acabar com a carreira dele. Quando ele tiver 20, ele já vai estar com a cabeça, né, com outros afazeres, inclusive com possibilidade de ir para caminhos ali que, enfim, poderiam ser evitados com o desporto. Mas o que aconteceu ali? Claro, uma falta de orientação, né? Uma falta ali de alguém que desse uma orientação para esse menino. Estou falando de um exemplo prático, né, relacionado ao doping, mas existem muitos outros exemplos que, às vezes, né, os jovens atletas acham até que, não, isso aqui não vai fazer mal, enfim, né, me pediram aqui, nosso time é muito superior, já ia ganhar mesmo, né, e faz ali, provoca uma manipulação de resultado. Hoje em dia, você tem normas, você tem um controle extremamente rígido, então, não pense que você vai fazer e vai passar despercebido, porque não vai. Não vai. Uma hora isso vem à luz, né, vem à tona, e as sanções são cada vez ali maiores, as punições são cada vez maiores, que seja para o doping, seja para a manipulação de resultados, para o match fixing, e as penas são mesmo exemplares. Já vi aqui algumas penas, inclusive, de banimento do esporte, algo, por exemplo, Portugal, até mesmo na Espanha, é impensável você falar em banimento, porque a Constituição de Portugal proíbe qualquer tipo de banimento. Mas aqui é possível. Então, às vezes, um atleta ali promissor, né, que por uma falta de instrução e, às vezes, por uma visão imediatista, acaba sendo ali conquistado, sendo seduzido por criminosos, né, mal intencionados, que tentam, então, manipular os resultados através desses atletas. E, às vezes, a manipulação de resultado não vai estar naquele jogo importante, decisivo do campeonato, mas vai estar no jogo ali de menor visibilidade. Então, eu acho que é um dever social dos clubes alertarem, fazerem campanhas, né, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. O atleta, quando ele escolhe esse caminho, ele tem ali uma vida de privações. Ontem eu vi aqui exemplos, é sempre emocionante, né, quando um atleta cita ali exemplos pessoais, porque é privação, né? É algo que você ser atleta é um sacerdócio. Quando você está envolvido com o desporto, é realmente um sacerdócio, é uma devoção. Você
está ali entregue 100% do tempo. Então, você tem que manter não só a sua saúde física ali impecável, como sua saúde mental. Eu vi agora uma reportagem recente, o Zverev, né, tenista mundialmente conhecido, já assisti um jogo do Zverev lá em Roland Garros, até no ano que ele se contundiu, ele perdeu na primeira rodada de Wimbledon. Ele falou, eu sinto um vazio enorme. Você vê um atleta do topo, do alto rendimento, né, que já foi ali top 5, top 3 do mundo, passa por essas situações. Agora, imagina os atletas, né, aqui no Brasil, que você tem ali que matar um leão por dia, né, para conseguir ali algum tipo de reconhecimento, de satisfação. Então, se um atleta como o Zverev sofre com uma situação dessa, ou seja, com problemas de saúde mental, né, imagina o que os atletas que não têm essa visibilidade, que é a grande maioria, imagina o que eles não passam. E é por isso que os clubes têm um dever social de prestar esse auxílio. E esse auxílio até como forma de contribuir para evitar situações, né, como match fixing, que é a manipulação de resultados, como o próprio doping, evitar ali problemas como depressão, né, que é uma doença cada vez mais frequente, e ainda mais no desporto, que a gente vê ali, o desporto é resultado. Né? Então, quando o resultado não vem, o jovem, sempre cada vez mais imediatista ali, é natural que você tenha uma propensão até a desenvolver esse tipo de doenças, e cabe sim ao clube, às ligas, às federações, promover, sempre que possível, promover esse auxílio, porque é um dever de não só formar um atleta para o alto rendimento, mas, na pior das hipóteses, se tudo der errado, formar pelo menos um cidadão melhor. Promover ali algo que seria até um dever do Estado, né? Mas que sabemos que o Estado não dá conta de fazer esse dever. Mas o desporto, sim, o desporto tem essa virtude. Portanto, o fato da Liga de Futsal ter aderido à Abradi, sem dúvida nenhuma, é um avanço, é algo auspicioso e deve servir, sem dúvida nenhuma, de motivação e exemplo, não só para outras modalidades, mas também para os próprios clubes que estão envolvidos. Outra questão aqui interessante também diz respeito ao próprio contrato, né, de prestação de serviços desse profissional do futsal. Existe uma mobilidade laboral instável. A concentração, a maior parte dos clubes está no Sul e Sudeste. A gente vê que isso está começando a mudar, né? Eu já tive aqui hoje a grata surpresa, né, de ver aqui Mato Grosso, né, presente, também Mato Grosso do Sul, tenho notícia também de clubes que se despontam, ou seja, é algo que a expectativa é que cresça, não é mesmo? Que se desenvolva pelo Brasil todo. Mas a realidade é essa. Se pegar os números, né, a concentração dos clubes está no Sul e Sudeste. E isso faz com que você tenha que ter uma mobilidade maior, o atleta, né, tem esse desgaste maior, vai sempre procurar ali essas regiões. E outro dado também que me chamou a atenção é que poucos atletas permanecem por mais de 3 anos nos clubes. Então, o tempo em cada clube ali é muito pequeno, é muito pouco. Então, acaba que você não tem, talvez, ali um tempo de maturação necessário e suficiente, não é mesmo, para descobrir até os potenciais de determinado atleta. Ou seja, essa mobilidade aqui é uma constante e o ideal é que houvesse uma estabilidade maior, até para você promover todas essas boas práticas, não é mesmo, que o desporto requer. E tem aqui algumas questões jurídico-trabalhistas, aí sim, entrando aqui no cerne da minha área de atuação, que eu verifiquei nos
nos últimos anos e que chama a atenção, né? Primeiro, até o ano de 2023, você tinha ali o futsal como, pelo menos juridicamente, como uma atividade não profissional. O que isso quer dizer? Se um atleta entrasse com um processo na Justiça do Trabalho, pleiteando ali os direitos dele, que qualquer que fosse, hora extra, ou pagamento de viagem, concentração, enfim, qualquer direito trabalhista, havia ali uma interpretação dúbia, ou seja, você aplica a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, você aplica a Lei Pelé ou nenhuma dessas, porque ele é ali um prestador de serviço que vai receber os seus valores através de um patrocínio, de uma bolsa. Você tinha essas três vertentes. E eu tenho decisões do TST, exatamente dessa época, dizendo, olha, o futsal não é uma atividade profissional para efeitos da lei. E o que eu achava um grande absurdo. Como que não é profissional? Por que não é profissional? Né? E você tinha uma questão, pelo menos uma explicação jurídica para isso. É que a Lei Pelé dizia que para ser considerado atleta profissional, você obrigatoriamente deveria ter um contrato de trabalho por escrito e averbado na respectiva federação. Ou seja, um requisito legal, uma filigrana jurídica que não correspondia com a realidade. Então, eu tive casos, por exemplo, de jogador de basquete, de vôlei, que recebia ali 100, 200 mil reais por mês, por exemplo, e quando chegava num processo trabalhista, corria esse risco. Olha, não é profissional, não é atleta profissional. E eu sempre batia muito nessa tecla, falei, não é possível, né, que um requisito que seja ali estritamente legal, seja previsto na lei, ele se sobreponha à realidade. E olha que interessante, eu achei um livro de 1969 de um advogado baiano chamado José Martins Catarino. Um advogado trabalhista, mas que já escrevia sobre o desporto nessa época, na década de 60. E ele citava um regulamento da CBF que dizia, e para mim essa era a frase perfeita, eu sempre defendi isso, inclusive na comissão de juristas no Senado, que aprovou essa lei geral do esporte. Ele dizia o seguinte, para ser profissional, o atleta tem que tirar do desporto o seu sustento e de sua família. Ou seja, essa previsão simples que já estava no nosso regramento, ou seja, no regulamento da CBF, da década de 60, e veja como nós regredimos, né, até chegar no ano de 2023, porque aí sim você tem uma questão fática, uma questão que está ligada com a realidade. Se o atleta ele tira, né, do desporto seu sustento, ele é profissional. O fato de ter um contrato, isso é uma burocracia ali, né, que não faz sentido, que não condiz com a realidade. Então, hoje, você tem essa previsão, você vê que o Catarino já foi tirar isso lá do regulamento da CBF e foi essa que prevaleceu na Lei Geral do Esporte. Então, para ser considerado profissional, você não precisa ter mais contrato de trabalho. Basta você sobreviver do esporte. E, para mim, isso foi uma evolução muito grande, mas você vê que precisamos, né, a gente teve que voltar lá atrás, resgatar esses preceitos antigos, né, para poder trazer para a nossa realidade presente algo que já existia. Então, nós temos essa lei geral do esporte, né, que traz essa previsão. E a Lei Geral do Esporte, ela vai mais ainda. Ela, além de assegurar, né, que pode ser profissional qualquer um que obtenha o seu sustento do esporte, ela fala que o contrato de trabalho desportivo não vai ser a única forma de vinculação do atleta com o clube. Outras formas de vinculação podem estar presentes. Dentre elas, um contrato de prestação de serviços, um contrato autônomo, ou seja, algo que condiz muito mais com a realidade. Agora, por outro lado, é algo também que exige, né, um cuidado maior.
Então, até quando um atleta for fazer um contrato de prestação de serviços, é importante que ele esteja ali assistido, bem orientado, né, para que não seja ali um contrato leonino, abusivo. Isso pode até ser discutido depois na justiça, mas vai ser mais difícil. Se ele tem alguém ali, né, para auxiliá-lo, é algo que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais salutar e muito menos oneroso no futuro. Então, hoje, desde 2023, você não precisa de contrato de trabalho para ser considerado profissional e nem para se vincular ao clube. Você pode ter um contrato ali de prestação de serviços, contrato de atividade autônoma, sem problema nenhum. Então, isso foi um avanço, não é mesmo? Mas que precisa ser analisado com muita cautela. Agora, pelo menos você não fica naquele limbo, naquela discussão, né, que eu via quando um atleta levava uma questão para o judiciário, enfim, que você não sabia, né, como seria aquela a solução do seu processo. Bom dia, meu caro, tudo bem? Isso, Laércio, pois é. Uhum. Em decorrência de uma ação trabalhista de um determinado atleta, a Liga Nacional foi evocada pelo Ministério Público de Santa Catarina por conta daquela ação que repercutiu muito no meio. Em razão disso, o Ministério Público daquele estado de Santa Catarina saiu fazendo literalmente um catado, um apanhado de informações dos mais diversos ministérios públicos por conta de como era o futsal no Brasil. E nessa compilação de informações, inclusive na ocasião, o Corinthians tinha jogado no Campeonato Brasileiro Sub-9, e ele também foi responder por conta disso, para o Ministério entender. E nessa questão de coletar as informações do Brasil, das equipes que haviam jogado competição a nível nacional, isso no ano de 2015, o Ministério Público de Santa Catarina julgou de que o futsal deveria ser profissionalizado. Todo atleta deveria ter CLT, registro em carteira. Fato. Isso desesperou todo mundo, porque todos nós sabemos que pelo menos 90% de quem faz futsal no nosso país são oriundos de prefeituras. E as prefeituras jamais aceitarão essa situação de sermos CLT, o que eu reputo como ideal. Mas isso acabou não acontecendo porque nós fomos até o Ministério, as equipes que jogam a Liga Nacional de Futsal, e conseguimos comprovar para esse juiz de que o que aconteceria com a modalidade, ela seria expurgada. Na Liga Nacional, naquele momento, dos 22 times que tinham, pelo menos 18 seriam afetados de maneira direta. Ele passou, então, ele entendeu o problema, falou assim, olha, vocês vão assinar um documento anual, que me foge o nome agora. É um termo de ajustamento de conduta, é um TAC. Exatamente, é um TAC que a gente assina anualmente, dando responsabilidade total para o clube e não mais para a justiça nessa questão. Pararam-se as ações trabalhistas, mas ele disse, foi bem claro lá, falou, se caiu uma outra ação trabalhista aqui nesse vulto, a equipe será condenada. Então, hoje a gente vive disso. Se virar CLT de maneira verdadeira, nós sabemos, né, no meu estado, em São Paulo, mais de que 90% vai ser afetado. E no Brasil, idem. Então, essa é a nossa grande preocupação, de pronunciar que o futsal é uma modalidade profissional. Exatamente. Agora, isso o Ministério Público, ele é sempre muito atuante, mas hoje, graças à redação da Lei Geral do Esporte, você não teria mais esse problema, porque o profissionalismo você reconhece como modalidade profissional, mas você tem essa possibilidade de ter outros contratos, ou seja, a CLT não é a única forma de ser profissional. Então, você tem a própria Lei Geral do Esporte, isso é algo muito novo, essa lei é de 2023, né, ainda existem alguns artigos que estão sendo objeto de discussão. Até o Ministério Público, por exemplo, ele não se conforma com a possibilidade de, no futebol, você poder ter formação do atleta a partir dos 12 anos. Né, o Ministério Público não entende isso. E, claro, imagina se no futsal, se você só puder começar a jogar, fazer formação a partir dos 14, você inviabiliza, né, que você tem que começar ali cedo. Claro, só que você tem
observâncias ali, você tem que evitar a hipercompetitividade, né, para aquele atleta menor. Mas, hoje, se você tivesse, Lécio, me feito relatado essa sua experiência, né, há 2 anos atrás, eu ia falar, de fato, reconhecer como profissional pode dar problema e ter que assinar a carteira de todo mundo, o que inviabilizaria. Hoje, não. Hoje, pode reconhecer como profissional e você ter uma modalidade diferente da CLT. Pode ser profissional e ter um contrato de prestação de serviço. Pode ser profissional e ter um convênio com a prefeitura, porque agora tem um respaldo da lei. Então, isso foi muito positivo. E, olha, Laércio, confesso que eu tenho um orgulho muito grande desses meus 25 anos de atuação, foi ter participado, em 2018, da Comissão de Juristas lá do Senado. Eu fui ouvido como representante do Conselho Federal da OAB, que na época eu era vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo, e também como membro auditor do STJD do Tiro Desportivo, que na época eu era auditor. E um dos pontos que eu toquei, eu falei sobre a parte, né, do direito do trabalho desportivo, e o que eu toquei foi nisso. Não é possível que ainda exista uma lei, né, estamos em pleno século XXI, uma lei que diga que só é profissional aquele que tem um contrato de trabalho. E, felizmente, isso foi acolhido. Esse foi um ponto que passou pela comissão, e foi interessante porque essa discussão, o projeto de lei, é de 2016. Olha quanto tempo que ele ficou. E eu lembro que, quando eu lancei o meu livro Manual de Direito do Trabalho Desportivo, que ele ficou pronto ali em 2016, eu falei, poxa, será que eu lanço? Porque a lei está prestes a sair, daqui a pouco eu vou ter que refazer tudo. Quer saber? Eu vou lançar. E depois a lei só ficou pronta mesmo quando eu já estava na 5ª edição do livro. Então, ainda bem que eu fui ousado, falei, não, vamos ver. Ou seja, eu acreditei aqui como funciona, né, o nosso trâmite legislativo, e acabou que deu certo. Mas esse foi um avanço, tá? Essa lei demorou, tem essas críticas que eu até faço de não ter revogado ali a Lei Pelé, mas aí é uma questão também que foge, né, do nosso controle, porque depende do legislativo. Tem até um artigo aqui, só trazendo a título de curiosidade, um artigo que foi vetado na Lei Geral do Esporte, era o artigo 2º, que dizia que a Lei Geral do Esporte vai observar os princípios do desporto, a Constituição Federal, a Carta Olímpica e a Carta Internacional da Educação Física, que é de 1972 ou 74, se eu não me engano. E esse artigo foi vetado. E o veto do Poder Executivo foi no sentido de que, olha, esse artigo fere a soberania brasileira, que você está submetendo ali a outros diplomas. Você falar que vai submeter a sua lei desportiva, a Carta Olímpica e a Carta Internacional de Educação Física, é você desconhecer tudo sobre desporto. Tudo, não é mesmo? Porque a Carta Olímpica fala ali dos princípios, o que é o desporto, o que é considerado desporto, né? Ou seja, foi vetado dizendo que isso poderia ferir a soberania, ou seja, demonstra uma total ignorância. Então, quando o processo legislativo ele começa, acontecem coisas, e quando termina também, que é a parte ali de vetos, né, para a sanção presidencial, acontecem essas surpresas. Mas hoje, então, pode ficar tranquilo, porque você tem ali, a lei assegura a prática formal e não formal, mas assegura ali também como atividade profissional, mesmo aqueles que não tenham um contrato de trabalho e carteira assinada. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ali, que foi um avanço. E já partindo aqui para a parte final, eu vi um livro, eu estava em Londres, e eu estava na sessão de desporto, que eu sempre me divirto ali na sessão de desporto, eu achei um livro sobre futsal. E um livro de futsal, assim que eu abro o livro, fala ali do Álvaro Melo Filho, que para mim é uma grande referência aqui no direito desportivo, vou terminar com ele também. E o prefácio desse livro é do Roberto Martínez. Na época, ele não era nem treinador da seleção de Portugal ainda, mas ele fala que eu acho que o futsal deveria ser parte do desenvolvimento do futebol em todo lugar. E ele falava ali da experiência dele em Balaguer, quando ele jogava ali na rua, futebol de rua, e acompanhava a liga de futsal. Então, ele deve muito ao futsal. E isso está nesse livro que me chamou a atenção. Sabe aquela coisa, tem muitos livros que nos chamam, né?
Então, eu podia, enfim, eu gosto muito de biografias também, de atletas. Aí eu vou para esse do futsal e me vem ali logo de cara. Então, eu até estou com esse livro, é um livro que de vez em quando eu pego, consulto, vejo. E por quê? Além do Roberto Martínez, esse livro também, ele faz uma referência ao professor Álvaro Melo Filho. O Álvaro Melo Filho tem uma importância muito grande para o futsal. E eu considero ali como o pai do direito desportivo contemporâneo brasileiro, né? Não foi ali o fundador, que nós tivemos precursores, como João Lira Filho, como Valé de Perry, mas o Álvaro Melo Filho teve uma importância fundamental. Álvaro Melo era do Ceará, professor, foi reitor da Universidade Federal do Ceará e foi presidente da Confederação Brasileira de Futsal. E ele que teve a grande sacada ali, em 1989, quando o Bradesco ainda tinha a FIFUSA, que organizava os campeonatos mundiais de futsal, o Álvaro vê o time do Bradesco ali como um grande potencial, senta com o João Avelange, uma reunião lá no Rio de Janeiro, e fala, olha, o Brasil deve ser representado aqui pelo time do Bradesco, na Copa do Mundo de 1989. E acontece isso, o Brasil é campeão, que foi a primeira Copa, se eu não me engano, que foi organizada pela FIFA, já sem a FIFUSA. Isso só dando um exemplo. E o Álvaro é aquela pessoa que eu me inspiro muito nele, porque sempre quando eu tenho uma atividade ali acadêmica, profissional, muito intensa, né? Mas sempre quando alguém vem me perguntar sobre direito esportivo, professor, tem algum livro para indicar? Olha, eu estou aqui nessa área, o que eu faço? Eu paro tudo que eu estou fazendo e dou atenção para essa pessoa, porque o Álvaro era assim. Isso eu aprendi com ele. Ele tinha uma coisa, eu não estou nem nos pés dele, mas essa humildade, essa necessidade ali dele transmitir com alegria, com satisfação o que ele sabia, foi algo que me tocou muito, que me marcou muito. Então eu procuro, claro, anos-luz de distância dele, sem a habilidade dele, mas eu procuro sempre ali atender a todos, mas com base na inspiração dele. Então, uma pessoa que foi fundamental para o futsal no Brasil, para o desenvolvimento do futsal no Brasil, para o desenvolvimento do direito desportivo no Brasil, era membro da nossa Academia de Direito Desportivo, infelizmente faleceu muito precocemente no início do ano de 2019, mas eu deixo aqui, então, essa homenagem, essa referência, que eu não posso falar sobre futsal, me atrever a falar sobre futsal, sem lembrar da memória, né, do saudoso amigo e professor Álvaro Melo Filho. Então, deixo aqui essa homenagem aqui para vocês e faço o convite. Tem minhas redes sociais, são abertas, o Maurício Corrêa da Veiga no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, e onde eu gosto sempre, no YouTube também, tenho muitos vídeos sobre direito desportivo, direito do trabalho também, que é a minha origem, né? Eu chego no direito desportivo pelo direito do trabalho. Fica, então, o convite para continuarmos esse debate nas redes e agradeço muito a atenção de todos, desejando um ótimo evento. Obrigado.